Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história e logo, logo você volta a dormir. A história de hoje se chama Chuva de Meteoros Perseides. É uma história sobre caudas de cometas, Perseu e Pégasus, constelações de estrelas, sistemas complexos e rastros e órbitas. A gente vai treinar o seu cérebro para pegar no sono. Então, esse é o momento para desligar a luz, botar o celular para carregar, procurar a sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Relaxe seu rosto. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Tente relaxar os seus ombros. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Vamos novamente, enchendo o peito. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. Chuva de meteoros Perseides. Em agosto, tem uma famosa chuva de meteoros. Se chama Perséiades por causa da localização do ponto de origem dos meteoros. Isto é, do aparente ponto de origem. Eles parecem brotar do vazio para a existência brilhante a partir de um ponto próximo da constelação de Perseu.
um pouco à esquerda da cabeça do herói, imaginada nas estrelas. Nesse ponto, começando no meio de julho, com o auge do fenômeno no dia 12 de agosto, geralmente, e indo até o fim deste mês, temos a previsão de estrelas cadentes. O nosso planeta atravessa um rastro de meteoros. Antigamente, costumavam nomear constelações com nomes da mitologia. Perseu foi um dos grandes heróis helênicos. Antes de Hércules ou Heracles, dependendo de a quem você pergunte. Heracles era descendente de Perseu, pelo lado da sua mãe. Pelo outro lado da família, eram ambos filhos de Zeus, o grande Júpiter daquele panteão. Perseu era famoso, entre outros feitos, por ter sido a mão do destino que encerrou a tragédia da Medusa. Uma história para outro dia, talvez. Do fim da Medusa surgiu magicamente Pégasus. Pégasus, o cavalo alado que participou de aventuras com Belerofonte, que participou de aventuras com Belerofonte, um herói contemporâneo de Perseu. O cavalo com asas e heróico subiu ao Monte Olympus. De lá ganhou uma constelação para preservar sua alma. Perseu, mesmo sendo menos impressionante do que um cavalo alado, também foi homenageado. A constelação de Perseu é uma constelação boreal. Isto é, ela é visível principalmente no hemisfério norte. Existe registro da constelação de Perseu feito por Ptolomeu, famoso por seu modelo matemático de um sistema geocêntrico. Cláudio Ptolomeu
foi um astrônomo egípcio do 2º século da Era Comum. O nome Cláudius nos indicaria um cidadão romano, enquanto Ptolomeu, o nome de uma dinastia grega. Sabemos que era um estudioso que vivia perto de Alexandria, uma cidade relíquia da conquista do Egito pelo grande Macedônio. Ptolomeu, durante seus estudos das estrelas, examinando a constelação de Perseu, estudava suas estrelas principais, Alfa, a mais brilhante, que é chamada Mirfak, e Beta, a segunda, que é chamada de Algol. Algol, a segunda estrela de Perseu, é peculiar. É um sistema triplo, eclipsante. Muda de cor e seu brilho muda de intensidade. Ela está constantemente ofuscando e sendo ofuscada. 3 estrelas num relacionamento de absconder. Uma palavra criada de radicais que significam afastar e agregar. Conceitos complexos para aqueles que dominavam a língua daqueles que dominavam o mundo conhecido. Mil anos atrás, quando o Império Romano já tinha tido sua queda e declínio, no caminho que cruza a órbita terrestre, passou um cometa numa órbita longa ao redor do Sol, que chamamos de nosso. A cauda do cometa é formada de pequenos pedaços que vão ficar para trás. Atrás, sendo a direção contrária ao objeto, com maior gravidade por perto. Quando o cometa estava numa de suas passagens, deixou para trás tantos pedaços de si no nosso caminho, tantos pequenos detritos, suas pedras,
e cristais de gelo que, quando passamos por essa nuvem de detritos, vemos os meteoros, uma chuva, dezenas de meteoros por hora, ao contato com o que ficou para trás da cauda do cometa. Migalhas deixadas na sua rota. Os pequenos pedaços não conseguem chegar no solo ou no mar. O atrito, veloz e acelerado, com a atmosfera terrestre, consome os meteoros. Alguns fazem barulho quando cortam a atmosfera, rasgam o céu noturno com a sua luz. Durma bem. Chuva de meteoros, Perseides. Em agosto tem uma famosa chuva de meteoros. Se chama Perseides, por causa da localização do ponto de origem dos meteoros. Eles parecem brotar do vazio para a existência brilhante a partir de um ponto próximo da constelação de Perseu, um pouco à esquerda da cabeça do herói imaginada nas estrelas. Nesse ponto, começando no meio de julho, com o auge do fenômeno, no dia 12 de agosto, indo até o fim do mês, temos a previsão de estrelas cadentes. Todo ano, nessa época, o nosso planeta atravessa um rastro de meteoros. Antigamente, costumavam nomear constelações com nomes da mitologia. Perseu foi um dos grandes heróis helênicos antes de Hércules ou Heracles, dependendo de a quem você pergunte. Heracles
era descendente de Perseu pelo lado da sua mãe. Pelo outro lado da família, eram ambos filhos de Zeus, o grande Júpiter daquele panteão. Perseu era famoso, entre outros feitos, por ter sido a mão do destino que encerrou a tragédia da Medusa. Uma história para outro dia, talvez. Do fim da Medusa surgiu magicamente Pégasus. Pégasus, o cavalo alado que participou de aventuras com Belerofonte, um outro herói contemporâneo de Perseu. O cavalo com asas heróico subiu ao Monte Olympus. De lá ganhou uma constelação para preservar sua alma. Perseu, mesmo sendo menos impressionante do que o cavalo alado, também foi homenageado. A constelação de Perseu é uma constelação boreal, isto é, visível principalmente no hemisfério norte. Existe registro da constelação de Perseu feito por Ptolomeu, famoso pelo seu modelo matemático de um sistema geocêntrico. Claudius Ptolomeu foi um astrônomo egípcio do segundo século da Era Comum. O nome Claudius nos indicaria um cidadão romano
enquanto Ptolomeu era o nome de uma dinastia grega. Sabemos que era um estudioso que vivia perto de Alexandria, uma cidade relíquia da conquista do Egito pelo grande Macedônio. Ptolomeu, durante seus estudos das estrelas, examinando a constelação de Perseu, estudava suas estrelas principais, Alfa, a mais brilhante, que é chamada Mirfak, e Beta, a segunda, que é chamada de Algol, a segunda estrela de Perseu. É peculiar, é um sistema triplo, eclipsante. Por isso ela muda de cor e seu brilho muda de intensidade. Ela está ofuscando e sendo ofuscada. 3 estrelas num relacionamento de absconder, uma palavra criada de radicais que significam afastar e agregar conceitos complexos para aqueles que dominavam a língua daqueles que dominavam o mundo conhecido. 1000 anos atrás, quando o Império Romano já tinha tido sua queda e declínio, no caminho que cruza a órbita terrestre, passou um cometa numa órbita longa
ao redor do Sol, que chamamos nosso. A cauda do cometa é formada de pequenos pedaços que vão ficando para atrás, sendo a direção contrária, ou talvez melhor, o sentido contrário ao objeto com maior gravidade por perto. Quando o cometa estava numa de suas passagens, deixou para trás tantos pedaços de si no nosso caminho, tantos pequenos detritos, suas pedras e cristais de gelo que, quando passamos por essa nuvem de detritos, temos os meteoros, uma chuva, dezenas de meteoros por hora. É o contato com o que ficou para trás da cauda do cometa. Os pequenos pedaços não conseguem chegar no solo ou no mar. O atrito veloz e acelerado com a atmosfera terrestre consome os meteoros. Alguns fazem barulho quando cortam a atmosfera, rasgam o céu noturno com a sua luz. Durma bem.